Ó, nesse caso de Biporã, a polícia só começou a investigar depois da repercussão das imagens, não é? Num primeiro momento, a mulher, com medo, preferiu não prestar queixa. E, infelizmente, isso não é um caso isolado, isso acontece com frequência. A partir desse caso, nós levantamos. Muitas mulheres são vítimas, são agredidas e, infelizmente, não têm coragem de denunciar. O que isso quer dizer? O número de vítimas pode ser muito maior do que os dados registrados pela polícia. É assunto para uma reportagem especial. Vamos ver? Reportagem. Esse caso, registrado em Ibiporã, impressiona pelas imagens das câmeras de segurança. Mas, na maioria das vezes, a violência acontece no ambiente familiar, longe da vista das autoridades. E nem sempre chega ao conhecimento de quem deveria proteger essas vítimas e punir os agressores. Segundo esta socióloga, que faz parte do NEAS, Observatório de Feminicídios de Londrina, a escalada da violência começa quase sempre com agressões psicológicas. Vai de atos de menor risco, digamos assim, até chegar a um feminicídio. E a tolerância que muitas vezes as autoridades, mas também a sociedade exibe em relação a esse tipo de violência, isso contribui para a gravidade do problema que enfrentamos no Brasil. A Lei Maria da Penha prevê punição para violência psicológica, apesar de muitas vítimas não denunciarem. Segundo a analista judiciária do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Londrina, o que acontece é a inversão da culpa. O agressor justifica seus atos como se a vítima fosse a responsável. Ela se sente culpada, né, daquilo. Se eu não tivesse feito isso, eu não tinha sofrido isso, a culpa é minha, então eu não vou até lá, porque esse medo de um julgamento, né, da sociedade, um julgamento até da própria justiça que não existe. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 699 mulheres foram vítimas de feminicídio no primeiro semestre do ano passado no Brasil. Em média, 4 por dia. Os casos que chegam a esse extremo normalmente acontecem quando a mulher tenta se libertar da relação abusiva. Para essa advogada, é preciso mudar a visão de que a família deve se manter unida a qualquer custo. Ou nossa sociedade muda de comportamento social no sentido de cultura, para entender que a mulher ela é livre, ela é dona e proprietária da vida dela e ela merece ter seus direitos respeitados, ou nós vamos continuar vendo cenas lamentáveis e tristes como a dessa mulher que infelizmente sofreu nas mãos do ex-companheiro. Num ranking de 83 países, o Brasil ocupa a 5ª posição em mortes violentas de mulheres. E as que sobrevivem precisam de apoio, se sentir acolhidas, não ser julgadas. E quem acompanha os casos sabe que essas são vítimas muito fragilizadas e que lidam diariamente com um cenário de medo e muita insegurança. Os agressores, eles fazem ameaça não somente à própria mulher, mas também aos filhos dessas mulheres, a outros parentes dessas mulheres. Então, é comum que elas se sintam também impotentes. A solidão marca muito a vida dessas mulheres e daí a impossibilidade de denunciar para a maioria delas. O botão do pânico ele é em forma de aplicativo, né, pelo celular, e ele é um atalho, vamos dizer assim, de comunicação que facilita a comunicação da vítima com a Patrulha Maria da Penha, e também temos o botão da Polícia Militar, né, do 190. Quando ela aciona, eles sabem a localização, eles sabem que tem que estar concedida aquela medida, então é mais fácil fazer um flagrante de descumprimento de medida protetiva.